Tribunal Superior Eleitoral nega o primeiro registro de candidatura de prefeito eleito do país e determina nova eleição em Bom Jesus de Goiás. Goiás é o primeiro estado do Brasil a testar a internet de quinta geração, o 5G, que promete mais velocidade e está sendo usado no campo. E o gás de cozinha teve o 10º aumento do ano. O botijão ficou 5% mais caro hoje. Bem, gente, o Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa noite para você. Agora são 7h07. O Tribunal Superior Eleitoral barrou o registro de candidatura do prefeito eleito em Bom Jesus de Goiás e determinou que uma nova eleição seja feita na cidade. Jonathan Moreira está ao vivo e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rosane, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. O órgão começou a decidir hoje por aquelas candidaturas que estavam sob júdice, ou seja, estavam aguardando a decisão judicial. E esse caso de Bom Jesus é o primeiro caso a ser analisado pela Corte. Os ministros foram unânimes e seguiram aquilo que foi relatado pelo ministro Edson Fachin. Eles querem que as eleições sejam anuladas. Além disso, o candidato também está inelegível, ou seja, não pode assumir o cargo de prefeito. Com isso, quem assume temporariamente o cargo de prefeito é o presidente da Câmara da legislatura seguinte. Portanto, tem que aguardar até o ano que vem para saber quem vai ser o presidente da Câmara e assumir temporariamente esse cargo de prefeito em Bom Jesus. Adair Henriques, do Democratas, foi eleito com pouco mais de 50% dos votos válidos. É que ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Goiás por deixar de fazer o recolhimento e o repasse para o Bom Jesus Prev, que é o Instituto de Previdência Municipal. Isso foi de 2001 até 2004. E se somados e atualizados, esses valores chegam a 6 milhões de reais. De acordo com Edson Fachin, o candidato eleito a prefeito lá de Bom Jesus, ele está inelegível por 8 anos. Esse prazo começou a contar em maio de 2015 e vai, portanto, até maio de 2023. A candidatura dele foi indeferida num primeiro momento pelo cartório eleitoral de Bom Jesus. O candidato, então, recorreu. O TRE acolheu o pedido de candidatura, mas o Ministério Público levou o assunto para frente e chegou, portanto, ao TSE, que pede a anulação das eleições e também pede o indeferimento da candidatura. Com isso, Bom Jesus de Goiás é a primeira cidade do país e a única cidade no estado de Goiás a contar com novas eleições majoritárias e, é claro, a gente segue acompanhando. Rosane? Tá certo. Obrigada, Jonathan. E olha, nós procuramos a defesa do candidato eleito e o partido dele, o Democratas, mas ainda não tivemos retorno. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás informou que não se manifesta sobre os julgamentos e não deu prazo de quando as eleições devem ser realizadas. E o Conselho Nacional do Ministério Público suspendeu sem direito ao salário o promotor de justiça Fernando Krebs. O motivo foi o compartilhamento de mensagem ofensiva ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O promotor de Goiás retuitou em 2019 uma mensagem com conteúdo que, segundo o Conselho, fazia apologia ao crime, discurso de ódio, incitação à violência e caráter ofensivo em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A mensagem tinha sido escrita por outra pessoa. O texto foi publicado dias após a divulgação nacional de uma entrevista em que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, declarou que cogitou matar o ministro Gilmar Mendes dentro do Supremo Tribunal Federal, com um tiro. Fernando Krebs foi suspenso por 30 dias sem direito a receber o salário. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, autor da ação, ao compartilhar a postagem, Fernando Krebs descumpriu os deveres do cargo, como manter a conduta na vida pública e particular, zelando pelos prestígios dos poderes. O promotor de justiça, Fernando Krebs, declarou que foi surpreendido pela decisão que considera injusta e desproporcional. Diz que vai recorrer administrativamente e judicialmente também. Fernando Krebs afirmou ainda que acredita que a decisão seja revertida, já que ele foi absolvido pelo relator inicial do processo e que o compartilhamento não foi intencional e aconteceu no momento em que ele fazia tratamento contra um câncer. 3 homens foram presos em Alto Paraíso por furtar casas na região. Câmeras de segurança registraram um dos crimes.
A operação cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão. Os alvos foram 3 suspeitos de cometer furtos a casas. A polícia chegou até eles depois de receber imagens de câmeras de segurança de um furto a essa casa em Alto Paraíso na última sexta-feira. Os homens levaram itens que somam um prejuízo de cerca de R$11 mil aos proprietários. De acordo com a polícia, os 3 suspeitos são conhecidos pela prática de furtos a turistas, carros, casas e por receptação de mercadorias na região. Cada um tem pelo menos 4 passagens criminais. Os 3 indivíduos foram presos dentro da residência de cada um deles. Os indivíduos foram agora encaminhados à unidade prisional aqui de Alto Paraíso de Goiás e ficarão à disposição do Poder Judiciário local. Agentes prisionais de Caldas Novas descobriram drogas dentro de bolachas. A entrega era para um detento do presídio da cidade. 25 gramas de maconha e os 9 comprimidos de êxtase foram encontrados durante a revista dentro de um pacote de bolacha. Uma jovem de 24 anos que estava com a droga foi presa em flagrante e levada para a delegacia de Caldas Novas. Também foi aberta uma investigação para apurar qual detento receberia essa encomenda. E na região de Rio Verde, a Polícia Rodoviária Federal multou mais de 10 ônibus que estavam rodando sem condições. Eles transportavam trabalhadores. Hoje cedo, uma batida envolveu um desses veículos, que era dirigido por um motorista que trabalhava há mais de 10 horas. Os veículos envolvidos no acidente foram levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal de Rio Verde sem muitos estragos, retrovisores e um vidro quebrados. No ônibus estavam, além do motorista, 3 trabalhadores de uma indústria que não se feriram. Para a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter acontecido porque, pelo registro do tacógrafo, o motorista teria trabalhado por mais de 10 horas seguidas durante a madrugada sem parar. E o cansaço pode ter contribuído para a batida. Ele foi multado, ele está contra a legislação, ele estava trabalhando há muito tempo, sem descanso, da meia-noite até 10 horas da manhã, quando foi o acidente. Então, sem dúvida, na hora que ele ultrapassou o caminhão, o cansaço pode ter influenciado na ocorrência do acidente. A PRF fiscaliza ônibus que transportam trabalhadores. Em uma abordagem feita pelos agentes, 15 veículos foram parados. 13 deles apreendidos porque estavam com muitas irregularidades, sem cinto de segurança, bancos quebrados, extintores de incêndio vencidos, documentação atrasada. Os donos dos ônibus foram multados e tiveram que providenciar outros transportes para os trabalhadores. Bom, ao contrário do que você viu aí na reportagem, a empresa responsável pelo transporte dos trabalhadores diz que, de acordo com o rastreamento do ônibus, o motorista teve os intervalos de descanso e cumpriu a sua carga horária de trabalho corretamente. Agora, olha, um caminhão que transportava 109 cabeças de gado foi apreendido na GO 139 em Corumbaíba. Os policiais rodoviários estaduais confirmaram uma denúncia de que o veículo tinha saído de São Luís de Montes Belos e estaria desviando a rota que constava na nota fiscal para evitar o pagamento de impostos de transporte de cargas interestaduais. O dono do caminhão, claro, pagou multa. O caminhão com os animais foi liberado e o gado foi entregue ao dono na cidade de Davinópolis. E a Secretaria de Meio Ambiente de Anápolis investiga a morte de 4 macacos da espécie sagui. Eles foram encontrados num viveiro municipal nos últimos 7 dias. Assunto para Liz Mendes, que vai falar ao vivo com a gente. Liz, a morte desses macacos, por acaso, levanta aí a suspeita, o alerta de febre amarela? O que a Secretaria de Saúde diz sobre isso? Boa noite para você. Levanta sim, viu, Rosane? Boa noite para você, boa noite a todos. É que por conta, de haver casos semelhantes aqui na região e confirmados de febre amarela, acende esse alerta, assim como você falou. Mas de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o último caso registrado aqui em Anápolis de febre amarela em macacos foi há 6 anos e também na espécie sagui. Justamente essa, que foram encontrados aí 4 animais mortos dessa espécie
Um deles apenas era um animal adulto, os outros eram filhotinhos de 2 meses de idade, mais ou menos, de acordo com os veterinários da Secretaria. E acende esse alerta, sim. Essa é uma das suspeitas, por isso que um exame e amostras do sangue desses animais foram coletadas e enviadas para um laboratório em Goiânia, porque a Secretaria também acredita na hipótese de envenenamento. E, é claro, faz um alerta também para a população, em caso de observar, né, esses animais são muito comuns aqui na nossa região, e observar alguma mudança de comportamento e até a aparição de animais mortos, procurar não tocar, porque apesar da febre amarela não ser transmitida pelos macacos, existem outras endemias, outras doenças que podem sim ser transmitidas. Então, se você observou alguma mudança no comportamento desses animais ou encontrou animais mortos, entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente do seu município para que seja feita a retirada desse animal e com todo o cuidado possível. Então, esses animais, a causa, né, da morte desses animais ainda está sendo investigada e as possibilidades, né, para essas mortes seria ou envenenamento ou febre amarela, e é isso que a Secretaria está investigando, viu, Rosane? Tá certo, Liz, obrigada pelas informações. Gente, vamos só reforçar que os macacos, eles não são transmissores da doença, viu? Caso seja confirmado que o que matou os macacos foi a febre amarela, eles não transmitem, são os mosquitos. O que previne a doença é a vacina, tem que manter ela em dia. Agora, olha só, moradores de Catalão passaram um baita susto nessa quarta-feira. Choveu na cidade por causa dos fortes ventos. 4 árvores grandes caíram. 2 delas estavam próximas à estrada de ferro. São árvores da espécie monguba, de quase 15 metros de altura. Cada uma tem cerca de 30 anos. As outras 2 árvores que caíram estavam no canteiro da Velha Matriz, na região central da cidade. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. E vem mais chuva por aí, viu? Mas ela não chega em todas as regiões do estado. Olha só. A sexta-feira deve ser de mais tempo instável em Goiás, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No norte, a máxima é de 37 graus. No oeste, faz calor de 38. Na região central, não passa de 34. A mesma registrada no sudoeste goiano. No leste, vai de 17 a 33. No sul, máxima de 34. Chove pouco na maior parte do estado, entre 3 e 4 milímetros. Nesta sexta, só não deve chover no norte e oeste de Goiás. Veja como fica o tempo em Catalão. Os termômetros registram 31 graus de temperatura máxima e previsão de chuva. Em Rio Verde, a máxima não passa de 34 graus e a umidade fica em 28%. Anápolis vai de 19 a 29 graus, sem chance de chuva. Em Caçu, a máxima é de 34, com mínima de 21 e umidade em 25%. Milhares de pessoas que compraram pela internet na Black Friday ainda estão à espera da entrega dos produtos. As vendas online aumentaram cerca de 30% este ano em relação ao ano passado. E foram tantas compras que a administração dos Correios precisou criar uma força-tarefa para conseguir fazer essas entregas. Cada compra confirmada pela tela do computador vira um pacote no centro de distribuição dos Correios. O Luiz está na espera de 5 deles comprados na Black Friday. Nessa Black Friday eu comprei uma adega, comprei tênis de corrida. E foram tantas compras virtuais na Black Friday que o volume de encomendas enviadas pelos Correios cresceu 19% comparado ao mesmo período do ano passado. Foi um recorde, com mais de 2 milhões de pacotes distribuídos pelo Brasil em apenas um dia. As vendas foram tão intensas que encheram as unidades dos Correios. Uma força-tarefa foi criada para conseguir entregar tudo a tempo. Quando foi o recorde de postagens? Foi na segunda-feira, conhecida como Cyber Monday, quando as pessoas fazem as compras na sexta-feira e no final de semana e entregam nos Correios na segunda-feira. É que da sexta-feira passada até quarta-feira dessa semana, foram feitas mais de 8 milhões de postagens pelos Correios. Isso só de compras da Black Friday. A Associação Brasileira do Comércio Eletrônico diz que as vendas online aumentaram mais de 30% comparado a 2019. A pandemia e o isolamento social ajudaram a aumentar o volume de compras esse ano. A gente vem se preparando desde o começo do ano
para essa data tão importante para o e-commerce brasileiro. Nem que para isso seja preciso levar as compras de avião. Centenas e centenas de pacotes estão cruzando o país pelo céu para chegar até casas como a do Luiz, que não abre mão das compras pela internet. Você comprar e esperar, mesmo com correio, com todos os trâmites que você tem, compensa bastante. E nem que às vezes o seu pacote atravesse o oceano, mas ele chega. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, valeu. Agora a notícia não é nada boa para o orçamento de casa, viu? O 10º aumento do ano, botijão de gás, gente, ficou cerca de 5% mais caro hoje. Ana Paula Moreira está ao vivo para conversar com a gente. Ana Paula, boa noite para você. Pelo menos aí em Jataí, quanto é que estava o botijão antes e para quanto que ele foi agora, hein? Nada fácil, né, Rosane? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a nossa produção pesquisou e aqui em Jataí a gente consegue encontrar o botijão hoje a R$ 72,00. Mas a partir de amanhã ele vai começar a valer por R$ 80,00. Não tá fácil mesmo, viu? Esse foi o 9º reajuste aí somente esse ano do botijão de gás. Esse anúncio do reajuste anunciado pela Petrobras, a alta acumulada nas refinarias é de 21%, quase 22%. Já para o consumidor, esse aumento acumulado chega a quase R$ 6,00, mais do que o dobro da inflação no período. O motivo, segundo a Petrobras, é porque isso foi causado pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional e também pela alta do dólar, que afeta diretamente nos custos dos derivados do gás. As distribuidoras e revendedoras de gás podem ou não repassar esse valor para o consumidor, mas a expectativa é que amanhã a gente já consiga ver o gás de cozinha um pouco mais caro. Esse reajuste vale para o gás de cozinha, que pesa 13 quilos, e também para aquele gás industrial que pesa mais de 13 quilos. A sugestão e a única opção do consumidor agora, né, Rosane, é pesquisar entre as distribuidoras, revendedoras de gás, para ver se encontra um valor menor, algum desconto, porque vai ter aumento sim para pesar no bolso. De novo, Rosane. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar a cozinhar no forno de lenha, né? Obrigada, Ana Paula. Pensa que em Goiânia eu paguei R$ 80,00, eu acho que no botijão. Agora vai para uma média de R$ 84,00 fazendo as contas aqui. Depois do intervalo, Goiás é o primeiro estado do Brasil a testar a internet de quinta geração, a internet 5G. E o cantor goiano Dan Lelis é preso por tráfico de drogas. Agora são 7h24, já a gente volta. Estamos de volta, agora 7h26. Nasceu hoje a filha do DJ Alok. Foi um parto prematuro por complicações da Covid-19. O DJ Alok e a mulher Romana Moraes estão com Covid. A doença acelerou o trabalho de parto e a pequena Raika nasceu com 32 semanas de gestação, 7 meses. Numa postagem nas redes sociais, Alok disse que as duas estão bem e recebendo os melhores cuidados médicos. Alok também falou que diante do que eles viveram foi um milagre e que com fé em Deus, eles logo estarão todos juntos em casa. Foi preso próximo ao pedágio de Alexânia o cantor goiano Danilo Oliveira Lelis, conhecido no mundo da música como Dan Lelis. Vamos ao vivo então até Anápolis conversar de novo com a Liz Mendes, que tem os detalhes dessa prisão. Conta pra gente, Liz, como é que foi isso? Então, Rosane, ele foi abordado pelos policiais rodoviários federais do Distrito Federal quando viajava pela BR-060, ali na altura do pedágio de Alexânia. E os policiais, quando foram fazer buscas no carro dele, encontraram 20 gramas de maconha do tipo skunk, além de 10 comprimidos de êxtase e um lança-perfume. Os policiais também encontraram uma grande quantidade em dinheiro e também uma lista com nomes que a polícia acredita ser nomes de clientes, consumidores dessa droga que ele transportava. Ele foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Alexânia e como esse crime não cabe fiança, ele foi encaminhado para o presídio da cidade, onde ele continua preso. Dan Lelis, como ficou conhecido, tem 23 anos, é natural de Goiânia e ficou bastante conhecido, não só aqui em Goiás, como em todo o país, pelas parcerias musicais com cantores famosos, como Lucas Luco, o cantor também
Gustavo Lima e as duplas, né? Henrique Juliano e Zé Neto e Cristiano. Ele fez parcerias com esses cantores, com esses astros, né, da música sertaneja e ficou bastante conhecido em todo o país. O Dan Lelis continua preso no presídio de Alexânia. Rosane. Pena que agora vai ficar conhecido por outra coisa agora, né? Obrigada, viu, Liz, pelas informações. Pela terceira vez foi adiado o júri popular do acusado de matar um porteiro de Itumbiara. O crime aconteceu há 2 anos e chocou a cidade. A família não aguenta mais essa espera. Pensamentos positivos atraem coisas positivas. Dona Simone conta que essa frase não saía da boca de Guilherme. 2 anos depois da morte do filho, a saudade passou a ser uma companhia diária. Ainda é uma dor que eu ainda não superei. Dói muito, muito. Sinto muita falta do meu filho. Guilherme Alves Pereira foi morto a tiros pelo colega de trabalho, o vigilante Wallace Gomes de Lima, de 27 anos. O crime foi registrado por câmeras de segurança do condomínio onde eles trabalhavam. A vítima foi baleada na cabeça por pelo menos 3 vezes e morreu no local. O motivo teria sido uma discussão por uma bolinha de papel. O crime aconteceu em 2018 e o julgamento foi marcado para outubro deste ano, 2 anos depois. Mas por conta da pandemia da Covid-19, foi remarcado para novembro deste ano. E agora, novamente, foi adiado. Desta vez, porque a advogada do acusado não pôde comparecer. O julgamento de Wallace foi então marcado para o mês de dezembro, mas adiado de novo. Desta vez porque a advogada apresentou um atestado alegando ter uma cirurgia marcada na mesma data. O atraso só faz aumentar a dor da família. O caso Guilherme não vai cair no esquecimento da população. É um caso bárbaro, é um caso vil e nós estamos aqui para entregar a justiça para a dona Simone e também para a população de Itumbiara. O júri popular do acusado foi remarcado para o dia 11 de fevereiro do ano que vem. A defesa diz que é indispensável a presença dos advogados e, como há um impedimento justificado, o júri não pode acontecer. E já se recupera em casa um menino de Anápolis que foi atacado por um cachorro da família. O adolescente foi socorrido por 2 policiais que estavam perto e ouviram os gritos da avó do menino. No dedo, o Isaac mostra os pontos que levou na cirurgia e nos braços, os arranhões. O menino agora está bem e se recupera em casa dos ferimentos e do susto. Eu fiquei assustado, porque também, geralmente, esse cachorro nunca me atacou, para atacar mesmo. Foi o Bob, um dos vira-latas da família, quem atacou o menino, de 12 anos. O cãozinho até então não tinha atacado ninguém e dessa vez avançou contra o menino no quintal da casa, quando ele ia abrir o portão para a avó, que voltava da padaria. Comecei a gritar, socorro, socorro, e eles estavam lá e eles veio na hora. Por sorte, uma equipe da PM que estava aqui no parque da Vila Jaiara ouviu a dona Valéria gritar e vieram correndo. Eles entraram no quintal e conseguiram tirar os cães de perto da criança. O menino estava aqui, lutando com o cachorrinho marrom ao lado do carro. Uma situação atípica em que eram 2 cachorros que estavam bastante agressivos, então teve um pouco de trabalho para a gente conseguir conter aquela agressão animal, mas graças a Deus nós conseguimos tirar a criança ali daquele momento. Eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente e eles 2. Ele foi a salvação do meu neto. Em Rio Verde foi inaugurada a tecnologia 5G, um acordo entre o governo de Goiás e uma empresa chinesa para fornecer os serviços de internet com ultra velocidade aos produtores rurais. Foi dada a largada. A tecnologia de 5ª geração começou a ser testada em uma propriedade rural de Rio Verde. A operadora de telefonia móvel instalou uma torre que transmite o sinal de ultra velocidade. Os receptores são esses aparelhos que funcionam como modems e devem estar instalados nas máquinas agrícolas. O 5G e a inteligência artificial devem mudar o que se conhece sobre tecnologia no campo. As máquinas agrícolas vão poder ser operadas sem a necessidade de uma pessoa na cabine. E os drones lá de cima vão poder monitorar doenças e pragas nas lavouras e emitir relatórios em tempo real. O que antes levava dias, agora deve levar segundos. Vai mudar a velocidade de trabalho com a obtenção das informações a campo e em tempo real isso já vai para a nuvem
da nuvem, o algoritmo já gera a informação e isso já vai para o computador do agricultor para ele tomar a decisão em tempo real. Não tem como a gente mensurar. Então, muita inovação, muitas aplicações surgirão principalmente para o benefício da indústria, para transformar também a agricultura em uma agricultura digital 4.0. Por enquanto, a tecnologia fica restrita a uma fazenda em fase de testes. O contrato é válido por 1 ano. Quando vencer, o governo do estado deve abrir licitação para que o 5G possa ser implementado de vez nas propriedades rurais goianas. Hoje, os escritórios estão muito avançados nas propriedades rurais, né? E nós precisamos de internet de qualidade. E hoje nós não temos sinal de qualidade. A cerimônia de lançamento do 5G foi em uma fazenda a 10 quilômetros do centro de Rio Verde. Eu estou dizendo que hoje nós tivemos a oportunidade de poder ter aqui em Rio Verde a internet 5G, aonde não tem um delay algum. Um centro de tecnologia, também inaugurado nessa quinta-feira, vai desenvolver soluções para o agronegócio goiano nos próximos anos. Isso é extremamente importante, né? Isso está acontecendo no mundo todo e não podemos ficar para trás. Muito bom, né? Agora olha só nossa imagem do dia que vem, aqui de Goiânia mesmo. Um telespectador enviou um flagrante pra gente, curioso e perigoso também. Um painel gigante sendo transportado numa caminhonete de forma totalmente irregular. Um perigo, né, gente? Também infração de trânsito. Fica aí o alerta, é proibido levar uma carga maior que o tamanho do veículo. Olha lá, que coisa, gente. Jornal em Anguera está terminando, agora são 7h35, ó. Um beijo, um cheiro para vocês. A gente encerra hoje com imagens lá da Avenida São Paulo II. Tempo firme em Tumbiara. Tchau, gente.